dia, boa tarde, boa noite, professor Calvete na área, 10 de outubro, terça-feira, www.professorcalvete.com.br, youtube.com.br/professor Calvete. Notícias sobre educação, nada mais, nada menos, lembrando sempre, todos os dias, de segunda a sexta-feira, 9 horas da manhã, o nosso canal de notícias sobre educação no mundo, nas 5 línguas principais, nos países que falam as 5 línguas: inglês, francês, italiano e português. Espanhol, claro. Vamos direto, às notícias do mundo. Peru, o nó da educação peruana. Os especialistas em educação no Peru e no mundo têm uma admiração especial pelos modelos de formação nórdico. Entre eles, os casos norueguês e finlandês são normalmente identificados como práticas a imitar. Mas será possível replicar algum desses modelos no nosso país? Você poderia nos ajudar a liberar o nó górdio da educação? Antes de responder essa pergunta, vale perguntar como se popularizou a admiração por esse modelo educacional, em particular para o finlandês. A absorção dessa questão deve situar-nos no ano de 2001. Entre dezenas de países, o país viking destacou-se pelos resultados do exame PISA em matemática, leitura e ciência. Desde então e durante mais de uma década, especialistas, professores, jornalistas e sociólogos começaram a enaltecer a excelência do sistema educativo finlandês, e a sua excelência permaneceu incólume durante mais de uma década. Embora muito tenha sido escrito sobre o caso finlandês neste caso, tal como o modelo norueguês, existem elementos sociais e históricos que talvez lhe deem uma cor própria e difícil de repetir. Por exemplo, é sabido que em ambos os modelos o papel do professor é fundamental, pois são eles os verdadeiros arquitetos do sucesso social dessa sociedade altamente desenvolvida. Esse peso gravitacional que os professores têm nesse país estão fortemente ligados ao papel histórico que desempenharam na construção de uma identidade nacional. Ambas as nações foram forjadas como países livres e soberanos não há muito tempo, quase depois da Segunda Guerra Mundial, e depois de terem sido colonizados por outros países nórdicos, como a Suécia ou a Dinamarca. Os professores têm sido o agente encarregado de inocular os verdadeiros valores das novas nações, através de uma educação que chega a todas as crianças e o resto da população. De certa forma, a identidade e a tradição nacional assentavam no papel dos professores escolares, que era uma espécie de repositório de identidade nacional, dos costumes e de todo o patrimônio cultural que forja uma nação. Assim, quando se discute hoje o importante papel que os professores escandinavos desempenham nos seus respectivos contextos, é necessário esclarecer a razão dessa situação. Voltemos agora ao Peru e à última terça-feira, quando vários professores nacionais foram reconhecidos como beneficiários das palmas magisteriais. Entre eles estava o professor Gerson Ramos, natural de Ucayó, que dá aula em uma escola rural de Ucavelica. O maestro, o professor Ames, foi reconhecido com prêmio, não porque promova valores cívicos ou identidade nacional ou estilo escandinavo. Não. Digamos que sua contribuição visa mais fazer com que os alunos comecem a pensar de uma forma diferente, talvez inovadora. As crianças devem ser ensinadas a pensar fora da caixa e sair da zona de conforto, disse-me ele na terça-feira, quando conversávamos durante uma entrevista para a TV Peru. Ames enfatizou com uma paixão contagiante em suas palavras a necessidade de construir entre a população mais jovem do Peru a capacidade de saber pensar de forma clara e diferente, como diria Descartes. Ou, entre as palavras, de forma ordenada. No Peru é preciso ensinar as pessoas a pensar, porque muitos não sabem como fazer, e ao professor não falta razão. O nó górdio da educação peruana, que consiste em elevar a sua qualidade ao mesmo tempo que conseguir professores melhores e mais comprometidos, talvez possa ser resolvido também reconfigurarmos o papel do professor no país. Não precisamos apenas de bons profissionais ou de pessoas que possam ingressar rapidamente no ensino superior. Precisamos, acima de tudo, de pessoas com elevado sentido cívico e capacidade crítica de compromisso com a nação. Talvez essa seja a chave para um relacionamento de carreira docente. Existem modelos como o Ames, trata-se de identificá-los e não deixá-los vacilar nos seus esforços inovadores. Modelos em países de primeiro mundo, para mim, sempre foram algo a ser conseguido, E conforme foi passando o tempo, eu fui fazendo esse canal, eu fui notando que os modelos eles não são diferentes. O que falta é a forma como se vê o papel da principal pessoa, que é o professor, o papel da política quanto à educação, o papel dos pais entendendo a educação como algo primordial, o papel da sociedade, tá?
E esses são os modelos que nós temos que copiar. Tá? Esses são as formas que nós devemos copiar. Tá? Infelizmente, no nosso país e na maioria dos países, e não estou falando mais de terceiro mundo, tá? Estou falando também em países da Europa, países dos Estados Unidos, países de primeiro mundo, segundo, terceiro mundo, tá? São todos na mesma patota. A política só vê como mais uma forma de se falar bonito sobre algo. Nada mais que isso. Brasil G1, método Pomodoro como técnica que prevê intervalos no estudo para melhorar seu desempenho no vestibular. A prática é praticamente um mês do Exame Nacional de Ensino Médio. Ter uma técnica de estudo certeira pode te ajudar a manter o foco, otimizar seu tempo e garantir mais produtividade e um desempenho melhor nas provas. Um dos métodos amplamente difundidos no âmbito escolar é o que pode fazer diferença nessa reta final é o Pomodoro. Contexto: a técnica Pomodoro foi desenvolvida pelo italiano Francesco Cirillo na década de 80, quando ainda era estudante universitário e precisava ler textos extensos. Ele teve a ideia de usar um temporizador de cozinha, timer, para gerenciar seu tempo de estudo. Ele marcava bloco 25 minutos de estudos e intercalava com 5 minutos de pausa. O timer tinha o formato de um tomate, Pomodoro em italiano. Daí a origem do nome de método. Na prática é bem simples. O aluno decide a atividade que vai fazer, o conteúdo que vai estudar e define espaço de tempo para fazer isso com concentração total. O período clássico é de 25 minutos de estudo para 5 de pausa. Mas podem ser blocos mais curtos, de 15, 20 minutos, ou mais longos, de 35, 45. E a cada bloco estudado, ele faz uma pausa de 5, 10 minutos. Para aplicar a técnica, precisa apenas um material de estudo e um cronômetro. Não precisa necessariamente um temporizador de cozinha. Veja o passo a passo. Faça uma lista de exercícios, conteúdo que quer estudar, defina um temporizador ou cronômetro de 25 minutos, realize a atividade escolhida, evite interrupções. Após o fim do tempo, faça uma pausa de 5 minutos. Cada 4 ciclos de estudo, completa uma pausa de 30 minutos. Pessoal, muito interessante. No nosso curso Enem 2024, ChatGPT, eu falo sobre essa técnica de Pomodoro, que é muito interessante. Venho estudando mais coisas sobre a questão de quanto tempo tu deve estudar por hora, por dia, tá? Para que você consiga aí, não só o Enem, mas qualquer concurso público importante. www.professorcalvete.com.br, youtube.com.br professor Calvete. Um beijo no coração.